Bem, minhas amigas, então a gente está aqui começando o nosso treino do vinho da Castalha Mulheres do Vinho. E para começar, então, a gente vai rememorar aqui, relembrar quais são os equipamentos necessários para a gente poder treinar, porque todo treino requer um equipamento. E no nosso caso, esses daqui vão ser os nossos equipamentos, né? Os nossos 5 sentidos. Então, vamos relembrar, porque vieram as férias, a gente ficou aí um período, né, sem nosso treino, período muito bom, mas agora precisamos voltar e ficar em forma novamente. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar, então, os 5 sentidos, né, para nos aproximar do vinho, para poder entender esse vinho e para poder ficar amiga desse vinho, né? Então, a gente vai utilizar essas ferramentas para a gente poder conhecer e entender o que esse vinho nos transmite. Muito bem, é uma visão. Na visão, a gente vai se concentrar praticamente em 2 aspectos, né? Na questão da cor e da limpidez. Na cor, é o aspecto dele, né? A cor, o aspecto desse vinho, se ele é tinto, se ele é branco, e que tonalidades ele tem, né? As variantes da tonalidade e a intensidade dessa cor. E também o aspecto, a limpidez. E no caso nosso, como hoje a gente vai estar degustando um vinho espumante, né, um vinho com borbulhas, a gente também vai dar uma atenção especial na visão para a efervescência desse vinho, né, porque neste caso ele não é um vinho tranquilo. Os vinhos tranquilos, que a gente chama de tranquilos, são aqueles que não têm o carbônico, não tem o gás carbônico, as borbulhas. Então, essa é uma denominação para separar os vinhos tintos, brancos, rosados, né, ou rosés, dos vinhos espumantes, porque são 2 tipos de vinhos diferentes. Então, os vinhos espumantes e os que têm a análise, né, das borbulhas, e os vinhos tranquilos, que não têm essa análise, porque eles não têm esse desprendimento de carbônico. Aí você vai dizer, mas Lilian, outro dia eu estava com vinho tinto, e sai umas bolinhas, ou um vinho branco, e sai umas bolinhas ali. Sim, ele acaba tendo um pouquinho de gás carbônico residual, que vem do próprio processo de elaboração, principalmente quando são vinhos mais jovens. Ainda tem esse desprendimento de carbônico da elaboração dele, mas ele não é um vinho... esse gás carbônico é muito residual, é muito pouquinho, rapidamente vai embora. Não é como a categoria dos vinhos espumantes, que faz uma segunda fermentação e, por isso, tem muitas borbulhas e muito gás carbônico, né? Ali desprendendo. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho no visual. Bom, e vamos ver aqui na tela, né, em primeiro lugar. O que a gente vai analisar na visão quando a gente estiver com um vinho espumante na nossa taça? A gente vai analisar, né, as borbulhas, que a gente chama de perlage, né? Que são essas borbulhas que começam a subir pela taça, e por isso, em geral, a taça, né, do espumante, a taça ideal é aquela que te proporciona esse aspecto visual, né, esse aspecto de análise, de você estar subindo e vendo essa borbulha, né, constantemente ali. Nós vamos analisar a qualidade, né, dessas borbulhas, e também aqui a parte de cima é a coroa, né, que também ali por cima se forma como um monte de... como umas rosinhas, né? Como eu diria que como quase um bordado, né? Então, a gente chama de coroa e eu chamo também de rosário, né? Vai formando ali umas rosinhas, vai formando umas florzinhas assim por cima. Isso a gente vai analisar também no aspecto visual. Aqui a gente vê melhor, né? A perlage, aqui o perlage se desprendendo na taça e aqui em cima, ó, o que eu chamo de rosário, tá? Que é a coroa. E, na verdade, o que nós vamos ver, né, nessa análise? A quantidade de borbulhas, a qualidade dessas borbulhas e a persistência delas, né? Se elas só vai um pouquinho, se ela vem muito grande ou muito pequena, a fineza, né? E a persistência. Bom, aí a gente vai levar para o olfato, né? Esse espumante. E aí a gente vai analisar a intensidade, a complexidade, a qualidade, né, desses aromas que esse vinho vai desprender no olfato. Depois, bom, lembrando que o olfato, a gente vai, na verdade, ativar os nossos neurônios que estão ligados aí
ao nervo olfatório. Então, quando a gente recebe esses aromas no nariz, eles mandam uma informação para esse nervo olfatório, que vai chegar no bulbo olfativo e vai levar essa informação para o nosso cérebro. E é dali que vai vir a nossa referência aromática. Então, a gente tem uma biblioteca aromática, né, na nossa cabeça, e conforme a gente vai sentindo esses aromas, vão vindo essas lembranças. Então, fiquem tranquilas que todo mundo tem uma biblioteca olfativa na cabeça ali, e a gente vai desenvolver ainda mais essa nossa memória olfativa, né? Mas aí os aromas funcionam dessa maneira. E também funcionam no retronasal, ou seja, quando a gente levar também na boca, a gente vai replicar novamente esses aromas, porque também a gente tem a conexão da boca com esse próprio bulbo olfatório, né? Através do nosso retronasal. Então, também a gente vai sentir aromas na boca. Então, vamos lá. No paladar, no caso aqui do espumante, a gente vai estar vendo também se ele é mais ácido, se ele tem amargor, se ele é mais doce também, né? Essa questão da doçura, porque no caso dos espumantes, alguns são doces, né? São até de sobremesa. E outros são brut, ou seja, são totalmente assim, secos, e são com o mínimo de açúcar residual possível, né? Eles não deixam quase nada, eles fermentam todo o açúcar. Então, a gente vai analisar também esse nível de açúcar quando a gente estiver com ele na boca, a complexidade, a qualidade e a persistência, né, dele no paladar. Na língua, a gente tem os sabores, e os sabores, até um tempo atrás eram 4 e agora viraram 5, que tem o sabor umami, que é a saborosidade dos alimentos. Isso serve não só para os vinhos, serve também para qualquer alimento. Tanto é que as referências aqui são alimentos, né? Então, a gente tem o azedo, né, ou ácido nas laterais, na ponta da língua, sempre a entrada da língua, a gente vai sentir se ele é doce ou se ele não é doce, né? Enfim, o salgado também se mistura aqui nessa parte, né? O salgado e o doce sempre é mais na pontinha da língua, um pouquinho na lateral, e o amargor é lá no final de boca. A gente vai também prestar atenção, no caso do nosso sentido do tato, a questão dos espumantes, a gente sempre vai falar de tato, a gente vai estar falando de tanino, de corpo, de estrutura, de maciez desse vinho, né? E nesse caso, a gente não vai estar falando de tanino exatamente porque é um vinho espumante, né? Então, ele não vai ter esses taninos, mas ele vai ter esse corpo, né? O espumante, ele pode ser um espumante mais leve, mas ele pode ser um espumante mais encorpado. Tem espumantes, né? Envelhecidos, inclusive por muitos anos. Existem espumantes que podem acompanhar pratos principais, não é somente um vinho de aperitivo ou um vinho de sobremesa. Tem espumantes muito estruturados, tem outros mais leves. Então, a gente vai sentir no tato isso. E uma coisa importante, essa estrutura, e no caso dos espumantes, a gente vai sentir essas borbulhas na boca e vai sentir essa cremosidade que a borbulha vai oferecer na nossa boca, ou esse carbônico que também pode ser um pouco picante na boca. Então, é isso que a gente vai estar percebendo aqui na boca quando se tratar dos espumantes, né? O corpo dos vinhos, né? Aqui no caso, justamente essa densidade, aqui dá para ver nesse branco, principalmente, essa densidade dele, né? Se ele é mais leve ou se ele está mais denso. No caso do espumante, vai acontecer isso também. Alguns espumantes vão ser mais levezinhos e outros mais estruturados, mais encorpados. Bom, e a audição para nós aqui da Castalha é o nosso brinde final, né? Que a nossa análise sensorial aqui sempre termina com o nosso brinde. Então, é a nossa análise onde a gente faz o uso dos sentidos. Muito bem, então, aqui estão as ferramentas. Agora, como é que a gente vai usar essas ferramentas? E é isso que a gente vai ver aqui, como que a gente faz a análise de vinhos. E existe uma técnica, e a técnica se chama análise organoléptica ou, popularmente falando, análise sensorial, onde a gente vai utilizar os sentidos para analisar esse vinho, né? Ou esse elemento. A análise sensorial não é somente aplicada aos vinhos, tá? Ela pode ser aplicada também em outras áreas, desde a parte de alimentação, quanto também de ambientes, tem muitas aplicações, né? Mas no vinho, especificamente, a nossa técnica vai ser a seguinte, e aqui eu mostro passo a passo. A gente vai fazer a análise visual,
análise olfativa e análise gustativa. Ou seja, a gente vai usar principalmente, basicamente, esses sentidos, né? Visão, olfato e na gustativa, o paladar e o tato. Bom, para isso, a gente vai utilizar nossas ferramentas. Quem é aluna do nosso curso da Castalha já tem a taça ISO, que é a taça de degustação padronizada, que é uma taça de análise, tá? Normalmente não é uma taça de serviço do vinho. Mas como vocês estão com espumantes, e nem todo mundo tem a taça ISO, sim, utilizem uma taça de espumante, se tiver a flute, né, que é aquela taça alta, uma taça mais alongada, se não uma taça de vinho branco também pode ser utilizada sem nenhum problema. Nós vamos utilizar um abridor, aqui eu trago aqui o abridor da Castalha, que é o abridor de 2 fases, que é aquele que nos ajuda. No caso do espumante, não vamos utilizar o abridor, tá? No caso do espumante, eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente abre o espumante. Mas, em geral, na análise sensorial, a gente utiliza o abridor. E a novidade de hoje, gente, aqui vamos fazer uma pausa aqui. Meninas do treino, nós temos uma nova ficha de degustação da Castalha e hoje eu vou passar para vocês como funciona e depois a gente vai testar essa ficha. Ela está prototipada, tá bom? Espero que ela ajude mais ainda a nossa degustação. Mas aí a gente vai fazer e eu vou mostrando depois para vocês aqui eu vou mostrar agora, na verdade, para vocês como é que ficou essa nova ficha. E eu acho que ela vai ser mais funcional. Então, aqui, ó, essa daqui já está pronta, que é a de vinhos espumantes. Depois a gente vai ter uma dos vinhos tranquilos, tá? Ela foi baseada, eu fiz essa ficha baseada na ficha de degustação de concurso de vinhos. Para quem não sabe, eu já fui jurada, né? Já participei de mesa de degustação de concurso. Só que lá a gente não tem essa primeira parte aqui, porque lá a gente degusta às cegas, a gente não sabe que vinho, que marca que é. A gente só sabe se é vinho tinto jovem, ou branco com madeira, sem madeira, porque eles competem nessas categorias, tá? Mas aqui não, aqui para a gente vai precisar ver, né? Assim, então eu coloquei o tema, né? Por exemplo, o nosso tema de hoje é o tema dos vinhos de verão, do Prosecco, né? A data. Aí vocês colocam aqui para ajudar vocês a lembrarem, né, do vinho, o país, a vinícola, se vocês tiverem na etiqueta, a vinícola, a região, a safra, né, a marca do vinho. A marca é o nome do vinho, né? Então os vinhos eles costumam ter algum nome, às vezes o nome é o próprio nome da vinícola e às vezes não, né? Por exemplo, a vinícola Conte Toro, ela tem o vinho Casilheiro del Diablo, que é uma marca que eles têm da vinícola Conte Toro, por exemplo, né? Então, Salton também, por exemplo, a vinícola Salton, que tem os vinhos, né, com vários nomes, várias categorias de vinhos e vários nomes. Ele tem o Desejo, né, por exemplo. Então, é a marca. Variedades. Aqui ficou meio curtinho aqui para as variedades, tá? Mas, de qualquer maneira, como o nosso tema, a gente está praticamente trazendo, às vezes, algumas uvas varietais, né? Talvez caiba, senão talvez eu tenha que aumentar um pouquinho aqui, que agora que eu vi que ficou um pouquinho curtinho de tamanho. Que mais? O teor alcoólico, né? Agora, o que é mais importante? Aqui, gente, é assim, no espumante, entra a efervescência, porque geralmente na nossa ficha técnica a gente só usava limpidez e cor para pontuar, né? Esse daqui é uma pontuação que vai até 100. Se vocês somarem o máximo de pontos aqui, ó, vai dar 100, tá? A gente tem... aqui a gente tem 25 aqui no visual, né? A gente tem aqui no olfativo 14 com 14, 21, né? Tem 12 aqui, e aqui 21, 31, acho que aqui tem os 35, né? Então, assim, a gente tem mais peso no gustativo, porque no gustativo a gente tem 2 sentidos, né? Mas aqui para a gente tem esse peso da efervescência, que é bem importante. O olfativo, a franqueza, a intensidade, a qualidade. Então, aqui qual é a ideia? Aqui é o excelente, muito bom, bom, regular e inadequado, né? Ou insuficiente, né? E aqui um campo para observações. Então, aqui o que acontece? Vocês podem marcar uma bolinha aqui e depois somar os pontos. Então, vai ficar mais fácil da gente pontuar, né, os nossos vinhos dessa maneira. E também vocês já vão treinando, né? Para quando a gente tiver vários vinhos, fica também mais fácil a gente marcar.
Então, agora, aceito sugestões, tá? É um primeiro exemplar aqui da ficha, vou passar para vocês depois e aceito sugestões aqui. De como a gente pode até melhorar. Mas eu ia comentar isso, ela é baseada nos concursos de vinhos e baseadas também, e esses concursos, eles são regulamentados pela OIV, né, que é a Organização Internacional do Vinho e da Vide, né, do vinho e da uva, que é uma organização que cuida de todo esse mercado, né, que normaliza todo esse mercado do vinho no mundo todo. Então, todos os países são associados, as vinícolas, e eles organizam um concurso. Então, eu baseei essa ficha nos critérios deles também, tá bom? Bom, existem muitas fichas, tá, de degustação. Então, essa vai ser a nossa. Muito bem. E com isso, olha, os espumantes, eles vão pontuar 25 na fase visual, então é mais peso na fase visual. Lembra que nos tranquilos a gente tem 15 pontos na fase visual, mas para nós, no espumante, é importante o visual. A olfativa, a gustativa e a avaliação geral, né? O global aqui. Muito bem. E a prática do Prosecco? Então, antes da gente começar na prática, que é daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, e a Prosecco? Como é que é essa história de Prosecco? Então, hoje a gente está aqui com o nosso Prosecco e existe uma questão aí que vocês vão escutar bastante, quer dizer, Prosecco. Prosecco é vinho ou Prosecco é uva? Né? Se vocês quiserem, escrevam agora aí, antes de eu revelar aqui. Prosecco é uva ou é vinho? Escrevam nos comentários, daqui a pouco eu leio. É que aqui eu não consigo ler, tá, gente? Porque eu estou compartilhando a tela. Mas já deixa registrado aí o que vocês acham. Entenderam a pergunta? Prosecco é o nome de uma uva ou é o nome de um vinho? Ou o que vocês acham que é Prosecco? O que vocês já sabem que é também, né, gente? Deixou registrado? Deixa eu ver, todo mundo deixou registrado lá? Então, muito bem, vou em frente. Prosecco. Prosecco, a uva glera. Então, o que acontece? Prosecco é o nome de uma uva, que é a uva glera, e também é o nome de um estilo de vinho, que é o vinho Prosecco. Né? Na verdade, sempre se falou muito no Prosecco, que era o vinho feito da uva Prosecco. Né? E basicamente é o espumante italiano por excelência. Né? Então, todo mundo conhece no mundo todo o Prosecco como sendo o espumante italiano. Acontece que, recentemente, a Itália, né, e o pessoal do setor, né, vitivinícola ali, italiano do Prosecco, eles registraram essa marca, né, como sendo realmente uma denominação de origem exclusiva da Itália. Então, o que aconteceu? É como em champanhe, né, que só pode levar na etiqueta, no rótulo do champanhe, aqueles vinhos que são produzidos na região de Champagne. Como na Itália não tem uma região Prosecco, né? Não existe uma região chamada Prosecco, mas existe sim uma região que é a produtora e é onde a uva surgiu, que é no Vêneto, né? Praticamente naquela província do noroeste ali da Itália, eles criaram a denominação de origem Prosecco. E para não se confundir a denominação de origem com a uva, porque muitos países, como, por exemplo, Austrália, Eslovênia, Brasil, também têm a uva chamada Prosecco, também fazem vinho de Prosecco. Então, para evitar isso, eles mudaram o nome da uva. Então, a uva virou glera, né? E Prosecco virou, na verdade, além de ser o segundo nome ali da uva, virou essa denominação de origem. Então, assim, existe um período de adaptação. Então, vocês podem me perguntar, mas aqui no Brasil a gente ainda tem aqui no rótulo Prosecco. Vai ser proibido de utilizar esse vinho, né, o nome de vinho Prosecco, assim como foi proibido. Antigamente a gente tinha no nosso rótulo também, os espumantes brasileiros podiam trazer aqui champanhe. Né? Brasileiros e outros países também usavam champanhe. E agora não vai mais poder usar, mas eles vão ter um período de adaptação. Acho que até 2031, por exemplo. Acho que é 2031, depois eu vou pesquisar direitinho. A legislação permite que você se adapte a isso.
né, que esses outros países se adaptem, porque depois não vai mais poder utilizar isso como um tipo de vinho, né, porque o vinho Prosecco só vai poder ser o italiano mesmo. Mas a uva continua existindo, né, e é uma uva que gera bastante acidez, bastante teor de açúcar, né, bem dourada, um cacho bem grande, comprido, alongado, né, dá vinhos refrescantes, vinhos aromáticos, leves, com baixo teor alcoólico, e a gente pode esperar desses vinhos aromas de frutas brancas, né, como pêssego, pera, maçã, florais. A gente pode esperar desse vinho esse tipo de aromas. No nariz, esses florais, né, e esse pêssego, essa maçã, vai ser bem preponderante. E na boca, a gente vai sentir que é um vinho mais leve em geral, né, com boa acidez, bem refrescante. Agora, uma parte aqui, os vinhos, né, feitos da uva Glera ou da Prosecco, eles podem fazer também vinhos tranquilos, brancos, sem nenhum carbônico, e podem fazer o frisante também, que o frisante ele tem pouquinho carbônico, né, ele é menos. E o Prosecco, ele, na maior parte das vezes, ele é feito ou monovarietal, né, 85% no mínimo tem que ser Prosecco, ou 100%, mas muitas vezes eles misturam também com outras uvas, inclusive com a Chardonnay ou com a Pinot Noir, eles fazem um blend ali, uma misturinha, né, do Prosecco, mas tem que ter no mínimo 85% de Prosecco para levar na etiqueta, estou falando italiano, tá? Para levar na etiqueta a denominação de origem Prosecco. Então, isso também é importante saber. E o método que eles utilizam para a produção é o método Charmat, que é o método do tanque, ou do autoclave, ou seja, ela não é um vinho que ele não vai fermentar na garrafa, ele faz a segunda fermentação no barril de carvalho, né? No barril de carvalho, tô louca. Não, esquece. Paga. Ele faz no tanque de aço inox, naqueles tanques grandes de aço inox, que aguentam a pressão, porque vai na segunda fermentação é quando se forma o carbônico e tem muita pressão, tá bom? Então é isso. Bom, e com isso o que acontece? Dependendo de como eles cortam essa fermentação, vai sobrar açúcar nesse Prosecco, nesse vinho, açúcar natural, da uva mesmo, residual da uva. Então, você vai ter desde o Extra Brut, que tem menos de 6 gramas por litro, até um Demi-Sec, que é de 32 a 50 gramas por litro. Então, hoje, quando eu fui comprar o vinho, por exemplo, eu estava vendo duas marcas, estava vendo os vários que tinham Prosecco, né? Eu optei por um Prosecco brasileiro, mas eu estava vendo que os italianos que tinha lá no supermercado eram extra dry, né, de 12 a 17. Às vezes esse termo extra dry pode confundir com extra brut, né? Não sei se vocês percebem isso, mas às vezes pode gerar alguma confusão, porque o extra dry tem mais açúcar do que o brut, e o que tem menos açúcar é o extra brut, né? Ou brut nature, geralmente a gente fala brut nature, se fosse espumantes lá da França, né, dos champanhes, né? Então, às vezes, pode confundir um pouquinho. Esse extra dry já está com mais açúcar do que o brut realmente. Bom, os pilares do vinho, a gente sempre vai estar analisando acidez, álcool, tanino, quando for o caso, a doçura, o corpo, e principalmente nos brancos e mesmo nos espumantes, essa questão realmente da acidez. A acidez é muito importante em brancos e em espumantes, né? E a borbulha, mas a acidez também é muito interessante. E pronto, chegamos agora no nosso momento tão esperado, que é o nosso momento das práticas. Então, agora vamos partir para treinar, tá bom? Então, vamos lá.